Olá, meus irmãos, boa noite. Aqui é o pastor Maurício, pastor da Igreja Presbiteriana Conservadora de Paranaguá. Eu gostaria de que você continuasse conosco nesse momento para junto cantarmos louvores e meditarmos na palavra de Deus. Gostaria de que acompanhasse a leitura no Salmo de número 20, versículos 6 ao 9, que diz: Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu com a vitoriosa força de sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriamos em nome do Senhor nosso Deus. Eles se encurvam e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Ó Senhor, dá vitória ao Rei. Responde-nos quando clamarmos. É no nome do Senhor nosso Deus que de forma remota nos reunimos neste momento, prostrados diante dele, mas de pé perante a sociedade, na certeza de que o Senhor Deus está conosco, na certeza de que o Senhor Deus irá nos fortalecer, nos ajudar e superar esses momentos de tribulação. Curve sua fronte, meu amado, minha amada, e venhamos orar ao nosso Deus. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos, Senhor Deus, pelo dia de hoje. E suplicamos, Senhor Deus, de que pelos méritos de Cristo Jesus nos ajude, nos ilumine, nos fortaleça. Pai Santo, receba nossa adoração, nosso culto prestado a Ti. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos ouvir, amados irmãos, o hino do Novo Cântico, o hino de número 21, e logo mais voltaremos para uma reflexão da palavra do nosso Deus. De Abraão louvai, do vasto céu, Senhor, eterno e poderoso Pai e Deus de amor, augusto Jeová, que terra e céu criou, minha alma exaltará do grande eu sou. Ao Deus de Abraão louvai, eis por maná do céu, minha alma deixa a terra e vai gozar no céu. O mundo desprezei seu lucro e seu louvor, e Deus por meu quinhão tomei e protetor, meu guia Deus será, seu infinito amor, feliz em tudo me fará por onde eu for. Tomou-me pela mão, nas trevas deu-me luz, e dá-me eterna salvação por meu Jesus. Meu Deus por si jurou, eu nele confiei, e para o céu que preparou eu subirei. Sua face eu hei de ver, confiado em seu amor.
Acompanhem comigo, meus irmãos, agora, nesse momento, o texto de Eclesiastes, capítulo 2, que nos diz assim: Disse comigo, vamos, eu te provarei com a alegria. Goza, pois, a felicidade, mas também isto era vaidade. Do riso disse, é loucura, e da alegria, de que serve? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria e entregar-me à loucura até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu durante os poucos dias da sua vida. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e neles plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas, tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíam todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me, sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Preservou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei. Nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas. E isso era recompensa de todas elas. Considerei as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E eis que tudo era vaidade, e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Então, passei a considerar a sabedoria e a loucura e a estultícia. Que fará o homem que seguir o rei? O mesmo que outros já fizeram. Então, vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a estultícia, quando a luz traz mais proveito do que as trevas. Os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o estulto anda em trevas. Contudo, entendi que o mesmo lhe sucede a ambos, pelo que eu disse comigo. Como acontece ao estulto, assim me sucede a mim. Por que, pois, busquei eu mais a sabedoria? Então, disse a mim mesmo que também isso era vaidade, pois tanto o sábio como do estulto a memória não durará para sempre, pois passado alguns dias tudo cai no esquecimento. Morre o sábio, e da mesma sorte o estulto, pelo que aborreci a vida, pois me foi penosa a obra que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade e correr atrás do vento. Também aborreci todo o meu trabalho com que me afadiguei debaixo do sol, visto que o seu ganho eu havia de deixar a quem viesse depois de mim. E quem pode dizer se será sábio ou estulto? Contudo, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol. Também isto é vaidade. Então me empenhei, porque o coração se desesperasse de todo o trabalho com que me afadiga debaixo do sol. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza. Contudo, deixará o seu ganho como porção a quem por ele não se esforçou. Também isto é vaidade e grande mal. Pois que tem o homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol? Porque todos os seus dias são dores e o seu trabalho desgosto. Até de noite não descansa o seu coração.
Também isto é vaidade. Não há nada melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também isto, vem da mão de Deus. Porque Deus dá sabedoria, conhecimento, prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Vamos ter um tempo de oração? Pai amado, nós adoramos o teu nome e bendizemos a ti, Senhor, porque tu és maravilhoso e a tua misericórdia dura para sempre. Pai Santo, pedimos que pelos méritos de Cristo perdoe os nossos pecados e ilumine a nossa mente nesse momento para ajudar na reflexão da tua palavra. Assim nós pedimos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Antes de ontem, sendo hoje 3 de maio de 2020, antes de ontem foi comemorado o Dia do Trabalho. E, via de regra, não há quem não goste de falar do que faz. Normalmente as pessoas gostam de falar de trabalho. E isso é tão notório que mesmo quando não trabalhando, elas falam de trabalho. Na manhã de hoje, você que participou conosco da nossa escola bíblica online, viu que falamos que o trabalho glorifica a Deus e de que nós devemos glorificar a Deus no nosso emprego, no nosso trabalho, sem idolatrá-lo, mas adorar a Deus trabalhando. Porém, o trabalho ele pode ser um ídolo no nosso coração. E como um ídolo, e qualquer outro ídolo, o trabalho pode trazer frustração para aquele que vive em função disso. Por exemplo, estamos numa pandemia, muitos trabalhos estão paralisados e aqueles que viviam em função de seus trabalhos, não tinham vida fora de seus empregos, encontram-se neste momento arrasados. E eles puderam ter a mesma percepção que Salomão teve em ver que o trabalho pode ser uma vaidade, algo fútil, que você pode perder como quem corre atrás do vento. Nós estamos nesse momento refletindo no livro de Eclesiastes. Eclesiastes é uma palavra hebraica para falar do pregador. Pregador este que se identifica como rei em Jerusalém, como filho de Davi, mostrando a sabedoria de Salomão já na sua idade mais avançada, como falam alguns comentaristas. E neste texto nós vemos como o trabalho pode ser vaidade. E não entenda a vaidade como um aspecto estético. Entenda que a vaidade como algo perecível, assim como a neblina pode sumir e acabar, assim são as vaidades da vida, perecíveis, podem se dissipar num instante. Então, veja aqui as frustrações que a vida pode nos dar quando nos empenhamos e vivemos em função dos nossos trabalhos, dos nossos desejos, aquilo que alegra e satisfaz o nosso coração. E no primeiro lugar, nós vemos no texto em que lemos a frustração do prazer. Investir nos prazeres da vida. Observe que dos versos de 1 a 3, ele tentou se alegrar com os comediantes, vamos assim dizer, com aqueles que poderiam trazer gargalhadas, risos. Ele tentou rir, ele mesmo tentou se animá-lo com o melhor dos vinhos. Ele comeu, ele bebeu, ele tentou ser feliz, mas viu que isso poderia ser em vão, viu como isso era temporário.
E nós podemos aprender de que estes prazeres, estas promessas, não têm permanência. As drogas, o sexo, o álcool, as felicidades dessas coisas são apenas momentâneas e devastadoras. Na tentativa de fugir da realidade e dos problemas circunstanciais, muitas pessoas buscam estas coisas para satisfazer, para alegrar-se. É comum filmes ou novelas e outras literaturas apresentar as drogas, o sexo, o álcool como algo que vem sempre a satisfazer alguém. E às vezes, pela mídia, influenciados por uma cultura anticristã, a encontrar felicidades nestes elementos. Porém, todas elas geram dependência. Se observar aqueles que, iludidos no uso das drogas, acreditando de que as drogas podem proporcionar mais força, mais alegria, e iludidos por isso, muitos entram no vício, e no vício vão definhando, gerando uma dependência orgânica e emocional, tendo falsas sensações. Logo, vaidade. Irá sumir com muita facilidade. Irá iludir de forma eficaz. Sim, a ilusão vai mentir, você vai entrar num ciclo de auto-engano. Auto-engano é você sabotar a sua própria vida, mentir e acreditar na sua própria mentira. Ser iludido pelas falsas sensações geradas por comportamentos que são temporários e desagradam a Deus. Mas não foi essa a única frustração na vida do autor. Nós temos a sua frustração com os prazeres sensuais em estar cego. Porque quem busca o prazer na vida, meus amados irmãos, em satisfazer as vontades pessoais, está cego, iludido, acreditando que isso basta. E os prazeres iludem. Quando os bons sentimentos começam a desaparecer, a nossa tendência é começar a fingir que estamos nos divertindo. É quando a piada já não é mais engraçada e você continua a sorrir apenas para permanecer num grupo. É quando você sabe que as drogas não estão fazendo bem, mas o uso ele é continuado apenas para manter o ritmo. É quando você sabe que um determinado relacionamento não está fazendo bem, mas através de por um status, você permanece nele. Enfim, tudo é bom. Tudo que é bom aos olhos humanos e prazeres particulares irá durar pouco. Mas a busca pelo prazer não é a única frustração que Salomão nos apresenta nesse texto. Rapidamente, se em primeiro lugar há a frustração do prazer, no segundo lugar nós vamos observar aqui a frustração das realizações. Há aqueles que estão frustrados com os relacionamentos e com as coisas mundanas e as frustrações que elas podem oferecer às pessoas, focam no trabalho. E aí é onde vemos a idolatria do trabalho. Agora eu vou focar no trabalho, eu vou trabalhar, vou ganhar dinheiro, eu vou ganhar muito dinheiro, eu vou trabalhar, eu vou ser bem-sucedido. E tudo bem você querer ser bem-sucedido e com o seu sucesso adquirir seus bens. Porém, nós devemos ter ideia de que isso também pode ser uma ilusão. É onde nós vemos aqui no nosso texto. Veja o verso 4 que diz:
Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins, pomares para mim, neles plantei árvores frutíferas de todas as espécies, fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Enfim, perceba a frustração das suas posses em juntar para si ou desenvolver um patrimônio máximo que adquiriu. Ele fala, comprei servos e servas e tive servos nascidos em casa, também possuí bois, ovelhas, mais do que possuíram todos que antes de mim viveram em Jerusalém. Salomão está dizendo que eu me tornei o homem mais rico de meu tempo, em que nunca antes na história conhecida por ele e todos de Israel havia se encontrado alguém tão rico, tão poderoso, tão cheio de posses. Mas ele mostra o quão o seu trabalho, as suas conquistas, ele diz, verso 8, amontoei para mim prata, ouro e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Não houve nada que Salomão quisesse que ele não tenha adquirido para si. Tudo o que ele quis, ele fez. Ele trabalhou, ele deu duro, ele se esforçou e adquiriu tudo o que ele queria. Tudo quanto ele podia. Ele continua. Engrandeci-me, sobrepujei a todos que vieram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Eu sou o homem mais inteligente, eu sou o rei, eu sou o homem mais rico, mais poderoso. Então, verso 10, tudo quanto desejaram os meus olhos não lhes neguei. Salomão está dizendo que o sonho de todo homem, de todo ou de muitos, ou da grande maioria das pessoas, ele realizou. Ele olhou para alguma coisa, ele queria, ele tinha poder para conquistar, para adquirir, para fazer. Afinal de contas, ele era sábio e rico, poderoso, onde não se privou de nenhuma alegria temporária. Ele diz, me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era recompensa de todas elas. Mesmo que isso lhe custasse determinados esforços, Salomão estava na busca por satisfazer a si mesmo, estava com um compromisso de buscar a sua felicidade e satisfazer tão somente a si. Verso 11. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito, e eis que tudo era vaidade. Meus irmãos, Salomão, o homem mais poderoso, mais rico, mais inteligente, que fez casas, fez jardins, fez árvores, comprou servos, que tinha ouro, prata, tudo quanto tinha, ele olhou para o resultado do seu trabalho, para o resultado dos seus esforços, para o resultado da sua sabedoria, para os resultados das suas forças. E Salomão fala que isso era vaidade, que isso ia acabar, que isso era fútil, de que não havia serventia nenhuma usufruir de suas posses e seu poder, e que não havia proveito. Em outras palavras, não era suficiente. Não é que o ser humano não possa realizar coisas. É que depois de realizar, ela não nos fornece nenhuma situação duradoura. É igual quando o cachorro corre atrás da bicicleta ou do carro. Você já parou isso? Normalmente, se você está andando na rua de bicicleta ou de carro, o cachorro olha aquele veículo em movimento, ele começa a latir e corre desesperadamente atrás. E se você está de carro
e você para o carro para o cachorro que está correndo desesperadamente latindo atrás daquela roda, ele para e ele não sabe o que fazer. Eu quero dizer que Salomão queria tantas coisas e ele conquistou tantas coisas que depois que ele conquistou todas elas, ele olhou à sua volta e disse: olha, do que me serve todas estas coisas? Qual o proveito que eu vou tirar de todas elas? E nós vamos ver que a frustração de Salomão se encontra porque, mesmo adquirindo tantas coisas, mesmo empenhando em satisfazer a si mesmo, Salomão agora encara a realidade que atinge a todos os homens, quer ricos, quer pobres, quer sábios, quer não sábios ou espertinhos, que é a morte. Ele passa a considerar a sua sabedoria, a loucura e a estutícia, e ele se questiona. No verso 12, no final, ele diz: o que fará o homem a seguir ao rei? E ele diz: o mesmo que outros já fizeram. Ele reconhece que a sabedoria ela é mais proveitosa do que a estutícia, do que a esperteza, do que a malandragem, do que a inteligência pecaminosa que o homem faz, do que o jeitinho que nós chamamos brasileiro de fazer as coisas. Ele fala que a estutícia é menos proveitosa do que a sabedoria. E ele fala quando a luz traz mais proveito que as trevas. Mas, sendo objetivo, ele diz que as mesmas coisas acontecem ao sábio e ao astuto. A morte chega para os dois. Ele trata a sabedoria como visto do intelecto natural. O homem ter a capacidade de encontrar raciocínios lógicos. E Salomão, mostrando a sua ambição dentro da sua sabedoria, ele mostra de que é muito melhor você ser um sábio, inteligente, do que um espertinho. Ele olha para a sabedoria de uma forma coerente, séria, falando a respeito do astuto ou do tolo, que é cego e insensato, busca sabedoria numa malandragem. Mas a pessoa que observa o mundo apenas por esse viés, ele mostra de que há os benefícios da sabedoria, ela supera a loucura, o sábio vê para onde as coisas vão, enquanto o tolo ele fica a observar e a esperar o resultado da sua, entre aspas, esperteza. Então, no final das contas, não importa se você tem um QI 60 ou um QI de 160. Não importa se você é muito inteligente, competente, com várias formações, se você é doutor, mestre, ou se você é apenas um espertinho malandro que adquire todas as coisas para malandragem, ganhando vantagem em cima das outras pessoas. Porque a morte chega para as duas pessoas. Para esses dois tipos de pessoas. É onde todos os ganhos de empenhos, de sabedoria, de formações e de especializações encontrarão o mesmo destino de que muitos conquistaram na esperteza, na malandragem, na mentira. Verso 16, pois tanto o sábio como o astuto, a memória não durará para sempre, pois passados alguns dias, tudo cai no esquecimento. Ah, morre o sábio. E da mesma sorte o astuto. Conheci e já tive a oportunidade de conhecer um excelente psicólogo que tratou
diversas pessoas ao longo de sua vida, mas hoje se encontra com Alzheimer e tudo que ele tinha antes caiu no esquecimento. E não necessariamente uma pessoa precisa ter Alzheimer, a vida passa, a nossa capacidade de armazenamento de conhecimento diminui. E aí, por vezes, vamos nos esquecendo dos nossos anos de estudo e toda a nossa experiência. O tempo vai passando, nós vamos ficando mais vulneráveis e também toda a nossa esperteza vai sendo diluída com as nossas limitações. E no final das contas, a morte certamente chegará. Então, no verso 17, entendendo esta realidade da brevidade da vida, ele diz: aborreci a vida, odiei a vida, em outras palavras. Pois me foi penosa a obra que se faz debaixo do sol. Ele diz: olha, foi trabalhoso conquistar tudo que conquistei, chegar até onde cheguei. Tudo isso é vaidade, é correr atrás do vento. Em outras palavras, perca de tempo. Salomão percebe que não importa o que ele tenha recebido, ou construído, ou realizado, adquirido, ele terá que deixar tudo para trás. Ele deixará tudo para alguém que virá depois dele. E a incerteza é se aquele que herdará todas as conquistas dele, se saberá ter bom proveito. Enfim, como diz o verso de número 19, e quem pode dizer se será sábio ou astuto? Contudo, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol. Também isto é vaidade. Salomão está dizendo daqueles que irão herdar tudo que Salomão trabalhou, se esforçou, desperdiçou sua saúde, seu tempo, que de uma forma sem esforço algum vai adquirir. Meus amados, Salomão passou cerca de 40 anos construindo um reino unido em Israel. Nos tempos de Salomão, Israel era uma potência. Ele tornou a maior nação em sua época. Mas nós sabemos o que acontece depois da morte de Salomão. Seu filho Roboão não foi sábio, andou nos conselhos errados e o povo de Deus unido veio à ruína, a dividir-se, e nunca mais Israel se tornou tão potente como foi nos dias de Salomão, até os dias de hoje. Então, com o resultado destas coisas, o verso de número 20 diz: então me empenhei, porque o coração se desesperasse de todo o trabalho com que me fadigara debaixo do sol. É onde Salomão, depois de questionar o que estava por acontecer ainda, ele retorna ao presente, ao seu estado imediato, e voltando para a realidade imediata, ele diz: não há nada melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus. Todas as conquistas, todo o esforço do seu trabalho, Salomão, nesse momento, ele chega à compreensão de que aquilo tudo não seria possível se não fosse Deus. É onde ele remota a confiança não apenas para as suas posses e a sua capacidade de autorrealizar-se, mas de entender de que se ele estava sendo abençoado pelo fruto do seu trabalho, não era méritos dele, mas que era a mão de Deus. E ele questiona: por que separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Levando ao entendimento de que
Sem Deus, nenhum riso será um riso genuíno. Nenhuma conquista será uma conquista genuína. Nenhuma satisfação será uma satisfação genuína. Sabe por quê, meus irmãos? Todas as alegrias temporárias, elas têm a possibilidade de momentaneamente te satisfazer, mas vai acabar. A brisa que a droga pode oferecer vai acabar. A satisfação de uma vida sexual desregrada vai acabar. Mas aqueles que depositam sua confiança no Senhor e se alegram no Senhor pelaquilo que o Senhor o ajuda a produzir, isto permanece. Quando atribuímos a nossa alegria e a nossa satisfação em Deus e em glorificar a Deus por meio do fruto do nosso trabalho, sabemos de que estas coisas não cessarão neste mundo, mas de que a alegria com Deus permanecerá, porque é eterna. O verso 26 diz, porque Deus dá sabedoria, dá conhecimento, dá prazer ao homem que lhe agrada. Louve a Deus, meu irmão e minha irmã, se Deus tem te dado saúde, emprego e oportunidade. Satisfaça e glorifique a Deus com o resultado e o seu progresso na sua área profissional. Faça suas conquistas, adquira coisas, porém entenda que a sua alegria e a sua satisfação deve estar unicamente no nosso Deus, que é nosso Salvador. E isso não é vaidade, isso é duradouro. Pois como ele diz, ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade, correr atrás do vento. Todos os esforços da humanidade para conquistar algo, isso ficará para trás. Nenhum conquistador conseguirá levar para o seu caixão suas vitórias, seus méritos, pois até isso cairá no esquecimento. E o único que dura para sempre é Deus. A vida pode ser muito frustrante se você apenas usufrui das coisas aqui na terra, olhando apenas para o que está aqui. Se um homem como Salomão, que tinha tudo, mostra que é possível viver como um vazio, que dirá nós que não temos a sabedoria de Salomão e não temos a riqueza que Salomão tinha. A maioria das pessoas tem o seu foco para as coisas do aqui, do agora, e ignoram completamente qualquer outra dimensão. E este caminho leva a um vazio e uma frustração existencial. E, meus amados irmãos, a satisfação é um presente de Deus. E somente quando o Senhor entra em cena na nossa vida é que podemos encontrar, de fato, satisfação. Quando você coloca a realidade bíblica de que Deus deve ser prioridade em nossa vida, nós iremos desfrutar muito melhor das bênçãos encontradas no fruto do nosso trabalho. E sabemos que isso é uma alegria duradoura, uma alegria imperecível. Que possamos trabalhar, viver a vida, mas de forma que glorifique a Deus em tudo, nos satisfazendo em Deus e não nas nossas conquistas. E isso, com certeza, fará a diferença para todos nós. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a vivermos para a glória dele. Eu gostaria de orar com você nesse momento. Senhor Deus e Pai amado, graças te damos, Senhor, pela vida, pela saúde, pela sabedoria, inteligência e a ocupação que temos, de onde vem nosso sustento e todas as nossas outras conquistas. Senhor, nos ajude a vivermos de forma que te agrade e que a nossa satisfação não venha estar vinculada unicamente àquilo que podemos produzir, mas esteja no Senhor
e que venhamos a nos alegrar no fruto do nosso trabalho, mas no Senhor, de forma que glorifique o Teu nome. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Continue orando conosco e orando por nós. Deixarei mais um hino para ser ouvido. E peço que continue orando por esse pastor que aqui vos fala. Que o Senhor nos ajude, nos dê misericórdia a perseverar nos caminhos do Senhor, na certeza de que Ele está no governo de todas as coisas e de que, apesar das incertezas dos dias vividos, Ele mantém o controle de tudo e nos possibilita paz, calmaria, tão somente e unicamente nele. Um forte abraço, fiquem com mais um hino do Novo Cântico e até a próxima. Seja louvado, Deus Supremo, Deus revelado em Israel, onipotente, prodígios obra, sempre clemente, sempre fiel. Seja louvado, o Deus Supremo, Deus revelado em Israel. Louvor perene, só Deus merece. Cantai, não cesse.